Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o ciclo da violência doméstica. Milhares de pessoas sofrem isso no dia a dia dentro da própria casa ou até mesmo na forma de lidar com o parceiro, com os pais, com o irmão dentro de casa. Enfim, é uma situação que acontece rotineiramente. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Violência Doméstica, aliás, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que abordou essa questão, somente o uso do 180 neste ano foram mais de 86 mil denúncias até julho, dados mais recentes que foram divulgados recentemente. E olha só de questão de estupro foram mais de 84 mil estupros registrados só no ano passado, algo extremamente alarmante. Bom, então para falar sobre esse assunto e também qual é o passo a passo para sair do ciclo da violência doméstica, eu recebo aqui hoje no Observações a advogada especialista em direito familiar, Patrícia Souza. Bom, Patrícia, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como você avalia esses dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde mostram aí que, por incrível que pareça, os dados estão subindo, porém a gente também faz um contraponto, que se estão subindo é porque as pessoas também estão entendendo a importância de denunciar e apontar o dedo para casos, né, de violência doméstica e, claro, os feminicídios que acontecem todos os dias. Henrique, te agradeço pela oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante que é a violência doméstica e melhor do que isso, né, falar sobre a proteção dessas mulheres. De fato, os números crescem a cada dia. E se cresce, como você mesmo falou, é porque as mulheres estão tendo mais liberdade e mais coragem de fazer essas denúncias. É um número triste, mas ao mesmo tempo encorajador, porque há muitos anos essas mulheres sofreram essas violências em silêncio dentro de casa por medo de não ter proteção das políticas públicas, da polícia, do poder judiciário. E agora, com esse aumento, também existe um aumento das proteções, no qual é muito importante a gente falar aqui hoje. Bom, a gente tem diversas maneiras de se violentar de forma física, mental, a questão também patrimonial. De acordo com o anuário, a maioria das vítimas são mulheres negras e ainda em situação de vulnerabilidade social. Mas isso é em escala Brasil. Hoje em dia, aqui na cidade, aqui na nossa região, e são os casos também que vocês atendem no seu consultório, isso representa a realidade também? Mulheres negras, jovens e em situação de vulnerabilidade social? Sim, este é o maior número, porque ainda com todas as informações, ainda com uma batalha contra o racismo, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, isso ainda existe e existe muito. Então, quando a gente trata dessas questões, são mulheres de vulnerabilidade financeira, que têm a dependência financeira daquele parceiro, e as mulheres negras têm um maior aumento, que aí junta tanto a questão da violência contra a mulher, quanto o racismo, que é uma coisa que vem tendo essa crescente, ainda que tenha várias comunicações e várias políticas públicas. É super importante mencionar, Henrique, o quanto esses casos, além de estarem sendo crescentes, estão acontecendo de uma forma mais velada. Antes, a Maria da Penha, a violência doméstica, era caracterizada pela agressão física, pelo feminicídio. Hoje, a agressão, a violência doméstica, ela começa muito pequena. Ela começa com a roupa que ele pede para você trocar, o trabalho que ele não quer que você vá, aquela amiga que ele te afasta, aquela família que ele te afasta. Então, começa de uma forma tão singela que às vezes a mulher até entende aquilo como amor, como proteção e não percebe que já está sofrendo violência doméstica. Esse é o início que vai cada vez mais aumentando a proporção até chegar numa fase maior, que é da agressão física. Agora, para que o nosso público também possa entender, porque a função hoje aqui, a missão social do Observações aqui hoje, é esclarecer para a população alguns termos que muitas pessoas às vezes usam no dia a dia, mas que a gente não entende. O que hoje é caracterizado como violência doméstica? Porque quando a gente fala violência doméstica, não é só aquela violência que é propriamente a agressão física, o soco ali, mas é também a questão ali da alienação, a questão da patrimonial também, né, que reclui ali a questão do financeiro daquela mulher ou então daquela vítima de violência. Então, o que hoje é caracterizado que vocês percebem que mais acontece aqui hoje?
Perfeito, Henrique. O que mais acontece, sem sombra de dúvidas, é a violência psicológica. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Dentro da violência doméstica, temos a violência psicológica, que é essa da pressão, essa é aquela amiga chata, não quero você perto de ninguém. E também aquela parte que fala, você sem mim não é nada. Se a gente terminar, você não vai ter ninguém. Quem vai querer uma mulher com filhos, solteira? Isso tudo entra dentro da violência psicológica, que hoje é uma das maiores. A partir de então, nós temos a questão dessa violência social, né, que é um pouquinho que eu falei anterior, de afastar a mulher vítima de violência doméstica de todo o contorno social dela, que é mesmo a família, os amigos, colegas de trabalho, querer afastar ela dessas amizades justamente para evitar que você desabafe com alguém e a máscara dele caia e você perceba que está sofrendo violência doméstica. Temos também a violência patrimonial, que é quando você trabalha e ele que toma conta do seu salário, ou quando ele te proíbe de trabalhar e te coloca ali totalmente dependente financeira dele. Quando ele compra um carro, uma moto, um imóvel e coloca no nome da mãe, do tio, do amigo, para que você não tenha direito numa separação. Isso é violência patrimonial. Temos também a violência sexual, mas Patrícia, a gente está falando de violência doméstica, de casais, de pessoas que moram no mesmo ambiente. Sim, todas as vezes que você fala não e ele fica te obrigando ou fica insistindo, é uma violência sexual. Muitas mulheres não sabem disso, de que essas práticas é considerada violência sexual e que entra também na violência doméstica e, por consequência, dentro da Lei Maria da Penha. Temos a agressão física, né? A violência física, que é quando ele te bate, ele te empurra, quando chega já nas vias de fato. E por fim, mais ou menos importante, a mais grave de todas, que é o feminicídio, que quando todas essas agressões chegam no ápice, que acontece do homem matar a mulher dentro daquele contexto da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, Patrícia, ela foi criada há 19 anos. Como que ela tem sido colocada hoje em dia em prática? Por que a gente fala isso? Porque muitas das vezes as pessoas vão lá, fazem uso da Lei Maria da Penha, porém a gente não vê uma efetividade na proteção. Como que você percebe isso? É uma lei super necessária, mas que ainda falta ser colocada efetivamente em prática? Aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades quando se trata de realmente colocar as leis em prática. A Lei Maria da Penha, quando você lê, ela é uma lei muito completa e ela vem sendo atualizada. Por um exemplo, há 19 anos atrás, quando ela foi criada, não se falava de violência psicológica, né? A violência era ela simplesmente da agressão física ou da morte. Então ela vem sendo atualizada de acordo com as necessidades culturais das mulheres e de acordo com que essas violências vão evoluindo. Mas, de fato, quando a gente fala de aplicabilidade, dentro do Brasil a gente tem essa dificuldade, não só na Lei Maria da Penha, mas em outros. Não tem pessoal suficiente para atender todas essas mulheres, não tem polícia suficiente, não tem poder judiciário, as delegacias especializadas de mulheres estão sobrecarregadas, as varas especializadas em violência doméstica estão sobrecarregadas, ou seja, os números estão crescendo. Que bom que estão crescendo neste ponto de vista de que as mulheres estão tendo coragem de falar, mas a gente ainda tem essa dificuldade na aplicação. Hoje, aqui na nossa região, a gente tem ainda sorte, porque a nossa região é uma região menor e tem mais varas especializadas que estão tomando conta. Não que seja suficiente, porque não é, mas elas conseguem dar um andamento mais célere do que varas, por exemplo, em cidades maiores. Mas, por exemplo, aqui hoje, se você faz uma denúncia de Maria da Penha dentro da delegacia, se você pede uma medida protetiva, é bem rápido. Rápido numa questão de uma semana e mais ou menos as coisas estão acontecendo. Porque o próprio delegado pode dar aquela medida protetiva, que é o que acelera. Não precisa tanto do Poder Judiciário neste início do processo. Mas ainda assim falta ter o acompanhamento psicológico, que é uma previsão dentro da Lei Maria da Penha. Falta ter a questão do acompanhamento financeiro, do apoio financeiro do governo, que tem uma previsão dentro da Lei Maria da Penha. Então tem previsões que são eficientes,
mas elas devem ser colocadas em práticas e a gente realmente sofre com isso. Agora, em relação à utilidade da Lei Maria da Penha, muitas pessoas acham que ela é somente voltada aí para mulheres na questão heterossexual, né? Só que ela também pode ser utilizada para parentes, né? Tipo, irmão batendo na irmã, ou então pai batendo na filha. A questão também de casais, né? Homossexuais, seja casais homoafetivos masculinos ou femininos. Então, é uma lei também mais abrangente do que somente a questão marido e mulher, né? Sim. É muito importante também deixar isso claro, porque a Lei Maria da Penha, ela fala de violência doméstica. Então, o que é o ambiente doméstico? É o ambiente entre casais heterossexuais, homossexuais ou entre família. Como você mesmo disse, o irmão com a mãe, o filho com a mãe, né? O irmão com o irmão, o pai com uma filha, o marido com a mulher. Então, tudo que se envolve, quando você para pensar, será que isso é violência doméstica? Pensa no seu contexto familiar, pensa no seu teto. Essas pessoas moram dentro da mesma casa que você? Essas pessoas têm relação familiar, doméstica com você? Então, se você está sofrendo qualquer tipo de violência, como essas que eu exemplifiquei, você deve e está protegida pela Lei Maria da Penha, não se limitando apenas o marido e mulher no casal heterossexual. Agora, namorado também, né? Porque às vezes namorado mora em uma outra casa, mas está fazendo também a violência psicológica, né? E tudo mais. Exato. Por isso que é importante a gente falar desse contexto do doméstico. Claro que tem a questão do lar, né? Mas tem essa questão realmente do familiar ali. Porque o casal que está namorando, ele tem um contexto doméstico, tem um contexto familiar. Porque você está junto, você namora para provavelmente dar o próximo passo, que é um casamento, que é uma constituição de família. Então, isso engloba e também entra dentro da violência doméstica. E tem a questão também ali do vínculo afetivo, né? Sim, perfeito. Se entra dentro desse vínculo afetivo, e tem outra questão que é muito importante a gente falar da violência do gênero. Quando a gente fala de Maria da Penha, ela fala muito da violência do gênero. Aquela violência que a mulher está sofrendo só por ser mulher. Se ela não fosse mulher, ela não estaria sofrendo. Muito se fala até mesmo essa questão da agressão física, né? As pessoas até brincam, bate, quando vê às vezes um casal brigando, né, não coloca a mão em mim que você vai ver, né, às vezes um homem de fora querendo defender uma mulher e você vai ver que aquele companheiro ele não vai colocar a mão naquela pessoa que está protegendo, porque homem contra homem é uma questão que está ali equilibrada, o homem contra a mulher não, em razão dessa força física mesmo, da natureza. Então é uma agressão que a mulher está sofrendo por ser mulher, que ele não vai fazer com um outro homem que está ali no mesmo nível que ele. Então a gente tem que se atentar a isso também, que acaba entrando dentro de uma violência de gênero, independentemente da relação, independentemente de opção sexual, é uma violência do qual a mulher sofre simplesmente por ser mulher. Ok, então, Patrícia, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo.
quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. De 11 a 14 de setembro, Pará de Minas vai viver momentos inesquecíveis na Expo Agro 2025. Quinta, 11 de setembro, Zezé de Camargo Rústico. Sexta, 12 de setembro, Dilcinho e Gustavo Lima. Sábado, 13 de setembro, Danilo e Davi e Victor e Léo. Domingo, 14 de setembro, Ícaro e Gilmar. Garanta já o seu ingresso e viva essa experiência única. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Bom, Patrícia, agora a gente vai falar de políticas públicas, né? Quando a gente fala em políticas públicas, para que o nosso público consiga entender, são aquelas políticas que as pessoas conseguem utilizar para poder sair daquela situação de risco ou de vulnerabilidade. Quais são as políticas públicas hoje que resguardam aí e garantem, né, a integridade física e econômica daquela vítima de violência doméstica? Hoje em dia, dentro da Lei Maria da Penha, tem algumas previsões. A mais conhecida delas é justamente a questão do afastamento do lar, a medida protetiva, que é quando aquele sujeito ele fica proibido de chegar dentro de um determinado período ali, de um espaço geográfico daquela vítima. E isso também, quando as pessoas moram junto, tem automaticamente afastamento do lar. Essa pessoa é afastada do lar pela política pública. Então essa é a mais falada e a mais conhecida. Mas temos também a questão da proteção à saúde mental da mulher, que hoje a mulher vítima de violência doméstica, ela tem uma abertura mais fácil, mais rápida dentro do SUS para acompanhamento psicológico. Temos também hoje um apoio financeiro que o governo está criando, ainda não está, eu ainda não percebi nenhuma efetividade de acompanhamento, de como se fosse um auxílio emergencial para as mulheres, mas eu ainda confesso que não vi nenhuma mulher conseguir esse auxílio. E também a gente tem que se preocupar com essa questão da importância disso se tornar realmente efetivo e amplo. Essas são medidas que hoje são previstas na lei de política pública, mas nem sempre elas são realmente cumpridas. Tem um outro ponto, Henrique, que é muito interessante de falar, que poucas pessoas sabem.
Se você, mulher, que é vítima de violência doméstica, você mora dentro daquele mesmo lar com aquele homem agressor, aquele sujeito agressor, saiba que seu imóvel é financiado pela Minha Casa Minha Vida, você tem direito de ficar dentro do imóvel. O imóvel se torna uma propriedade integralmente sua, independente se estiver registrado no nome dele. Porque muitas vezes, como a gente falou anteriormente da vulnerabilidade, as mulheres se casam ou vão morar junto e aí o imóvel é financiado no nome do marido, do companheiro. E ela sente que ela não tem nada ou que, se dependendo do regime de bens, vai ter só metade. E não. A lei do Minha Casa Minha Vida traz essa proteção para a mulher. Sempre quando a mulher sofre algum tipo de violência doméstica, ou se não sofre, mas quer se separar, o imóvel fica obrigatoriamente para ela numa questão integral. Então é 100% seu, vai ter todos os trâmites para que faça esse registro no seu nome, para que seja tudo transferido, mas a lei garante essa questão do lar para a mulher que vive numa casa onde o financiamento foi realizado pela Minha Casa Minha Vida. Agora, o Disque Denúncia 180, como a gente viu ali, tem sido bastante utilizado, as pessoas pegam e denunciam mesmo, porém a gente enfrenta uma subnotificação muito grande. O que é essa subnotificação? Por mais que esses números sejam muito altos, eles poderiam ser muito maiores porque as pessoas ainda não tomaram consciência e não tomaram coragem de denunciar aí os agressores, né? Então, por que ainda é difícil subir esses números? Não é só a questão da coragem, como eu falei, tem vários outros fatores também que às vezes esbarram ali na questão da mulher realmente pegar o telefone, ou a mulher, ou quem estiver sendo vítima de violência dentro de casa, pegar o telefone e denunciar o agressor. Eu falo, Henrique, que isso é muito de uma questão psicológica, sabe? Porque o medo, ele é uma questão psicológica da mulher, mas além disso, a mulher ela tem uma visão muito maior de lar do que o homem. Então, ela não quer destruir a família. Ela não quer ver ele atrás das grades. Às vezes até fala, eu quero que isso se resolva, mas eu não quero que ele vá preso. Mas se ele for preso, como vai ser para os nossos filhos? Para os nossos filhos falar com os coleguinhas? O que os nossos filhos vão sofrer na escola? O que eu vou sofrer perante a sociedade? Tem o medo da retaliação, né? E além disso, tem muito daquela questão, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Primeiro, tem que meter sim, porque muitas das vezes a mulher não tem essa coragem, essa estrutura para fazer isso. Mas essas falas são falas que causam ainda mais medo a essa mulher, de ter essa participação, de fazer essa denúncia. Por uma questão social, por uma questão psicológica, ela tem medo de não conseguir se manter financeiramente, ela vê o homem como um pilar dentro da casa, ainda que um pilar que não seja um pilar familiar, mas ela vê como um pilar ali de honestidade financeira, de manter os filhos, de manter ela, que muitas vezes não trabalha. Então, o número, ele vem crescendo muito porque cada vez mais essas mulheres vêm sendo encorajadas e passa por uma questão emocional e psicológica. E o que falta ainda mais é essa comunicação, é mostrar que você não está sozinha, é ter a coragem de começar a falar, nem que seja para uma amiga próxima, para uma pessoa da sua família que você sente confiança, uma pessoa que você sente que não vai te julgar, porque a partir daí você começa a criar uma coragem de tomar conta de si mesmo, de tomar conta da sua vida, de tomar as rédeas da sua vida e fazer as denúncias. Eu acho que hoje tem muito do medo, mas a pressão psicológica ela é muito maior. Bom, tem a questão também das queixas, né? Então, por exemplo, quando você fala que em briga de marido e mulher tem que meter a colher, quem está assistindo em casa também fala, mas muitas vezes que eu interferi, a mulher foi lá e tirou a queixa, né? Eu incentivei, ela foi lá, estava naquele momento ali de raiva, de ódio, foi lá e colocou, abriu a queixa. Uma semana depois, o cara vem, passa uma lábia no ouvido ali e tal, e ela vai e consegue tirar essa queixa da delegacia. Como que você vê essa questão também? Onde as pessoas tentam ajudar, mas às vezes também, como a gente está falando aqui, tem muita questão ali da alienação, né? O que é alienação? É justamente essa lábia, né? De ter esse controle mental sobre o outro. Então isso é complexo também de lidar no dia a dia, né, Patrícia? Extremamente. E é por isso que a questão psicológica é tão importante, porque a mulher volta
justamente pela pressão psicológica. E quando você que é terceiro, que ajuda, que denuncia, que dá as mãos, você não pode desistir. Ainda que às vezes dá vontade de desistir, às vezes a gente ajuda e sai como ruim da história, mas você está praticando ali uma proteção social, um papel social extremamente importante. Porque às vezes, se você não tivesse dado a mão ali naquele momento, ela poderia ter morrido. Patrícia, mas ela voltou. E aí a gente volta a falar da questão psicológica, que tem um termo que a gente chama de lua de mel, que é a lua de mel pós essa questão da denúncia. Por quê? Ele vai falar 1000 coisas, ele vai te prometer que vai melhorar, ele vai prometer que a vida vai ser diferente, que ele nunca mais vai colocar a mão em você, que ele nunca mais vai fazer pressões psicológicas, né? Nenhum tipo de abuso sobre você, mas volta lá atrás. São tantas promessas e aí tem tantas inseguranças dentro da mulher que às vezes ela prefere ir lá e tentar de novo. E isso realmente tem um número grande dessas tentativas. E é por isso que as políticas públicas vêm tomando conta da questão psicológica. Por isso que hoje na Lei Maria da Penha fala desse acompanhamento psicológico governamental. Justamente para, além da força, daquele impulso, às vezes no impulso ela denuncia, mas depois ela começa a repensar e ter todas essas questões, esses medos, essas inseguranças. E aí, por isso que tem essas questões das políticas da psicologia, justamente para fortalecer, para que ela não fique sozinha, para que ela não se sinta sozinha e para que aquela decisão seja definitiva. Bom, e muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, então, por conta da violência patrimonial, de pagar uma psicóloga, né, fazer uma terapia e tudo mais. Vale ressaltar que o próprio SUS, ele enfrenta isso, ele abre isso também como uma questão de risco de porta de entrada, então a pessoa pode procurar esse atendimento na própria UBS próxima de casa para que possa também relatar essa situação e detalhe, de maneira sigilosa, né? Sim, sim. Esse tipo de abertura, né, a gente fala que o mais difícil é sempre o primeiro passo. Então, você ter coragem de contar para alguém vai ser o mais difícil. Você pedir a ajuda de alguém ou de política pública vai ser o mais difícil. Mas o primeiro passo tem essa dificuldade, depois você vai sentir uma leveza, você vai sentir uma proteção, você vai sentir que não está sozinha e isso é o que vai valer a pena, né? Hoje no SUS já existe os tratamentos psicológicos, né? Que são fornecidos para toda a população, mas mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm essa prioridade. Ok, então, Patrícia, agora a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. De 11 a 14 de setembro, Pará de Minas vai viver momentos inesquecíveis na Expo Agro 2025. Quinta, 11 de setembro, Zezé de Camargo Rústico. Sexta, 12 de setembro, Dilcinho e Gustavo Lima. Sábado, 13 de setembro, Danilo e Davi e Victor e Léo.
Domingo 14 de setembro, Ícaro e Gilmar. Garanta já o seu ingresso e viva essa experiência única. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Bom, Patrícia, agora a gente vai falar de apoio. Ter uma rede de apoio nessas horas, alguém que ouve, que acolhe, que deixa falar o tanto que quiser e até mesmo toma uma atitude com isso é mega importante. Na maioria das vezes hoje que você atende lá no seu consultório, quem é que dá esse apoio? Hoje em dia, eu costumo dizer que o maior apoio sempre vem da família, né? Mas às vezes tem pessoas que não têm tanta confiança de falar com a família diretamente, até pelo medo do julgamento, do que a família vai falar, né? Mas os amigos são de extrema importância. E lá no escritório a gente sempre fala que nós somos rede de apoio. Por quê? Muitas das vezes a mulher não tem essa abertura, não tem a coragem de se abrir para a família, não tem coragem de se abrir para os amigos por medo do julgamento. E lá é um ambiente seguro. Então, se você não tem essa questão familiar, esse amigo próximo, procure um ambiente seguro. Que seja um escritório de advocacia, que seja uma psicóloga, que seja um lugar onde tem terapias para mulheres, que hoje existem casas que trabalham justamente com as mulheres. Então, procure sempre estar em alguém. Grupos, tem muitos grupos de apoio à violência doméstica dentro da internet, dentro do Instagram, no qual você entra na comunidade e você tem lá 100 mulheres que estão passando pelo mesmo que você e vocês conseguem desabafar, porque às vezes, né, Henrique, a gente tem muita dificuldade de falar com quem está próximo de nós. Às vezes nós temos mais liberdade com alguém de fora do que dentro. Então, se você é essa pessoa que não tem tanta liberdade dentro do seu ambiente familiar, procure, pesquisa no Instagram, comunidade de mulheres, pesquisa nas redes, comunidade de mulheres, que você vai encontrar um número gigantesco de mulheres que estão passando pelo mesmo que você e que vão te dar o apoio, que vão entender a sua dor. Isso é extremamente importante. Agora, falando de justiça, como que a justiça hoje também, ela está com a situação para julgar os casos em que há violência doméstica? Porque a gente também vê que o judiciário brasileiro é muito moroso. Em relação a esse assunto em específico, como que está a questão? Essa morosidade ela se dá em razão do grande número de denúncias em todos os aspectos, né? São processos que entram aí diariamente em números altíssimos em todos, seja no divórcio, seja no pensão, seja nessa questão da violência doméstica, seja uma ação de indenização por um voo atrasado, enfim. São números de processos cada vez maiores. Pessoas, o pessoal do Poder Judiciário cada dia menor. Então, tem ali essa questão da morosidade em razão de falta de pessoas para poder cuidar disso, de falta de varas especializadas. Então, a gente tem sempre que ficar de olho nesses pontos para realizar cobranças, não tem como. A gente entra com um processo, ele tem todo um trâmite, todo um procedimento obrigatório e legal que ele tem que seguir. Claro que neste caso a gente está falando de procedimentos que têm uma prioridade de urgência, tanto dentro do Ministério Público quanto dentro do Poder Judiciário.
mas que ainda assim, como são vários, acaba tendo uma lentidão maior. Por isso a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Inicialmente, uma ferramenta que foi criada para acelerar essa proteção da mulher é o próprio delegado da medida protetiva. Então, antes de ir para um poder judiciário, antes de ir para o Ministério Público, vamos na delegacia, vamos direto no delegado, que a gente consegue ter um acesso mais fácil, falar pessoalmente mais fácil, para ele já dar entrada nessa medida protetiva e já iniciar a sua proteção. Agora, em relação ao feminicídio, né? Você está falando aí da questão da medida protetiva. Muitas pessoas denunciam, tem a medida protetiva, só que muitas vezes a gente vê o feminicídio acontecer com tudo isso aí já esquematizado, né? Então, pediu medida protetiva, tá ali alertando a polícia, tá chamando a polícia, o caso não se resolve, o cara vai lá dar um tiro na mulher e mata ela. Então, assim, como que você vê essa situação também, onde essa mulher ou essa vítima de agressão também não tem esse respaldo da sociedade, o que precisa ser melhorado também? Por isso que é tão importante a comunicação. Claro que a obrigação maior é governamental, claro que a obrigação maior é da polícia, é do juiz, é do poder judiciário, claro que isso é assim, a maior proteção deve vir do governo, justamente para o cara, quando ele quebrar a medida protetiva, ele ser preso automaticamente. Tem muitos que usam tornozeleira eletrônica para ter esse acompanhamento. Então essa maior proteção tem que vir do governo, mas qual que é a importância de ter uma conversa? De você ter vizinhos que você pode confiar, que às vezes a pessoa vai entrar na sua casa, às vezes a pessoa vai te abordar, e aí ter alguém vigilante ali ao redor é extremamente importante para justamente te apoiar e ligar para a polícia ou fazer algum outro tipo de denúncia. Então é sempre muito importante ter as medidas protetivas ativas, ter uma rede de apoio, ter pessoas que moram próximas, que vão poder te ajudar, que às vezes, quando você liga para a polícia, até a polícia chegar, às vezes o pior já aconteceu, mas se você grita, se você pede ajuda do seu vizinho vai chegar mais rápido. Às vezes vai inibir, né? Não que o vizinho é um super-homem, mas às vezes a presença de outra pessoa inibe a questão da violência, ou até adia que aquilo ali aconteça, até que a polícia chega e tome todas as medidas que sejam cabíveis para isso. Agora, há casos também que a vítima da violência doméstica está ali assim, pedindo socorro, tentando de tudo quanto é jeito sair pelo lado bom da coisa. Só que em determinados momentos é aquela escolha, ou eu ou ele, né? Então ela acaba ali fazendo alguma coisa que vai tirar a vida daquela pessoa que está tentando tirar a própria vida. Claro que aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de apologia a assassinato, nem nada, mas a gente também entende esse lado da mulher que está tentando, ou então da vítima de violência que está tentando se defender. Sim. Nesses casos, como que a justiça enfrenta? É questão ali de legítima defesa, ou essa mulher também vai ser julgada por estar tentando se defender, coisa que o Estado não fez com ela? Como que você percebe essa situação? Legítima defesa, mas é muito importante a gente falar o que é legítima defesa e contar, vou até contar um caso para vocês conseguirem identificar melhor. Porque as pessoas entendem, Henrique, que a legítima defesa é sempre alguém vai me bater e aí eu vou bater na pessoa e tá tudo resolvido. Vou revidar. Não é assim. Não é simplesmente o revidar. É um revidar com um grau que seja necessário apenas para te proteger. Exemplo, né, uma história lúdica que eu vou contar para vocês. A pessoa, um companheiro, vem para me agredir com uma faca. Eu consigo pegar outra faca. Eu dei uma facada nele. Aquela uma facada já vai paralisar a pessoa. Porque a pessoa está sangrando, está machucada. Claro, né? Que se for um arranhão, não vai paralisar. Mas falando de uma facada realmente apunhalada na pessoa, aquilo dali já vai afastar. Já vai finalizar aquela agressão. Eu já me defendi. Então, se eu já me defendi, se aquele ato que eu tomei já foi suficiente para minha defesa, isso é legítima defesa. Agora, eu dei uma facada. Eu já me defendi. Mas naquele momento eu tô tão afoito, tô com tanta raiva que eu continuo desferindo golpes na pessoa, aqueles outros golpes, do segundo em diante, já não é mais legítima defesa. Aí sim eu posso responder por um homicídio ou por uma agressão física, dependendo da situação. Então é muito importante a gente falar que sim, a mulher deve se defender sempre que ela conseguir, sempre que for possível. Mas entender a diferença entre a legítima defesa e o excesso, porque isso no Poder Judiciário é levado em consideração. Você tomou uma atitude que se defendeu, nem que seja para você correr, nem que seja para você pedir uma ajuda,
perfeito. Agora, esses excessos podem sim ser julgados. Muitas pessoas na internet costumam até comparar o caso daquela Elise Matsunaga, né, que matou o dono da Yoki, que é aquela farinha, né, aquela farofa e tal. Muitas pessoas falam assim, mas eu passo meu pano cor-de-rosa para Elise. Só que a gente tem que entender ali que, é igual você falou. Foi excesso. Foi excesso, porque ela principalmente picotou o marido dela inteiro e saiu espalhando ele ali pela cidade de São Paulo inteira. Então acaba que isso aí também é uma má influência para as pessoas, porque tipo, né, eu vou acabar com ele até o ponto de acabar com toda a minha raiva, e isso não pode acontecer. Não, né? pode. Até no caso da Elise, ela foi julgada por isso, e quando ela saiu, depois que ela teve as progressões de pena, os julgamentos, ela saiu da cadeia e muitas pessoas estavam lá ovacionando ela, tipo, não, você é forte, você é incrível e tal. E assim, as coisas têm que ter um limite, né? Em tudo na vida, os excessos nunca são bem-vindos. E principalmente no Poder Judiciário. No caso da Elise, ela conseguiu se defender e depois ela excedeu. Então, o excesso ele vai ser sim criminalizado. Patrícia, mas isso que você está falando não chega a ser até contraditório às vezes, porque a gente já falou tanto da proteção da mulher. Não. A nossa missão é sempre que a mulher seja protegida. Tem sempre que ter uma proteção legal, jurídica, psicológica, e é por isso que é tão importante a gente mencionar sobre esses excessos. Porque a gente quer ver você protegida, a gente não quer você presa atrás das grades, sem acesso aos seus filhos, sem acesso à sua vida social. Até mesmo porque a mulher, quando ela comete esses excessos, ela acaba se igualando ao agressor. E a gente não quer isso. Né? Então, por isso que é tão importante saber o que é a legítima defesa, o Instituto da Legítima Defesa e os seus limites. Ok, então, Patrícia, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Pra Minas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Pra Minas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Pra Minas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De 11 a 14 de setembro, Pará de Minas vai viver momentos inesquecíveis na Expo Agro 2025. Quinta, 11 de setembro, Zezé de Camargo Rústico. Sexta, 12 de setembro, Dilcinho e Gustavo Lima. Sábado, 13 de setembro, Danilo e Davi e Victor e Léo. Domingo, 14 de setembro, Ícaro e Gilmar. Garanta já o seu ingresso e viva essa experiência única. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias, babosas e até da minha bananeira.
todos os dias. Eu sou mãe de... mosquito! O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. A água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um pix errado aí pra sua conta? Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um pique errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre como se livrar do ciclo da violência doméstica. Bom, Patrícia, agora nesse último bloco a gente vai falar sobre os canais para se denunciar. Vítimas e pessoas que presenciam situações de risco podem denunciar, porém às vezes acham que é só o 190 ou 180, que é o Disque Denúncia para Violência Doméstica, porém tem outros mecanismos também que a pessoa pode fazer isso. Quais são eles? O 180 e o 190 são sempre em questões mais extremas, né? Quando tá ali naquele ato da violência, você corre e liga para a polícia, você corre e liga para o 180, mas quando a gente está tratando, às vezes, de uma progressão dessa violência, que pode iniciar ali na psicológica, e às vezes a mulher já não quer dar início sozinha dentro da delegacia, tem várias outras formas, através de um advogado, o Ministério Público consegue te ajudar, até mesmo essas questões das políticas públicas dentro do SUS, quando você trata com uma psicóloga, a psicóloga ela tem essa obrigação, quando houve, né, quando há essa denúncia dentro ali do consultório, ela tem essa obrigação de acompanhar a mulher. Então, se você não sofreu ainda a agressão física, mas já está sofrendo essa agressão psicológica, esses abusos, a questão patrimonial, sexual, enfim, e você ainda não tem coragem de ligar para a polícia ou chegar na delegacia, procure um profissional, procure um advogado, procure um psicólogo ou o Ministério Público, porque são portas de entrada para iniciar também as investigações. Agora, nós temos o Agosto Lilás, né, que é a campanha que vem reforçando a importância da denúncia e também valorizando a Lei Maria da Penha, que ano que vem completa 20 anos, né? Porém, é um tema que não é só para ser abordado durante o mês de agosto. É necessário a gente falar isso sempre, até mesmo porque a violência ela é rotineira, ela acontece todos os dias. Então pode ser o caso mais grave da agressão mesmo ali, mas pode ser também aquelas pílulazinhas de agressão psicológica, de patrimonial. Então assim, é algo que realmente as pessoas têm que acordar para isso todo dia, né? Todos os dias. É até algo que a gente fala muito lá no escritório, muito nas redes do escritório, sobre essa proteção da mulher e sobre o feeling. Eu gosto muito de falar, a mulher tem o sexto sentido super ativo.
E às vezes você ainda está na dúvida, né? O que você está passando? Você está vendo que não está legal, mas você não sabe se é uma violência, você ainda não se sente à vontade para conversar com alguém, mas você tem aquele feeling, isso não está certo, isso está exagerado, isso está desproporcional, confia no seu feeling, confia nessa sua intuição, porque provavelmente se você já está sentindo isso é porque você está passando por uma violência doméstica. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso durante o ano todo. É legal ter uma data, ter um mês dedicado a isso, para a intensificação do tema, muito importante, só que tão importante quanto é ter essas pílulas diárias, é sempre estar falando, é sempre acompanhar nas redes, para que você consiga perceber, né? Porque como nós já falamos aqui, muitas vezes a violência doméstica, ela não começa diretamente na agressão física, ela começa na agressão verbal, psicológica, patrimonial, que elas acabam sendo mais veladas, que aí às vezes a vizinhança, a família não consegue perceber, porque quando tá nessa fase, normalmente o agressor, ele tem uma imagem muito boa perante a sociedade. Ele é uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, toda a família gosta, todo mundo gosta, e só a mulher que está ali dentro sabe o que ela está vivendo. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre falando, para ela ter essa percepção de que aquele pouquinho que está acontecendo todos os dias é uma violência doméstica. Agora, Patrícia, nós temos também antes da gente partir para a parte ali de falar dos aspectos, dentro dessa questão do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado recentemente, tem uma nova versão de violência que eu quero debater aqui no Observações, que é a questão do stalker, né? O stalker, o que é? Por exemplo, eu tenho uma namorada, eu tenho um namorado, eu vou lá e fico fiscalizando o que ele faz ou deixou de fazer no Instagram, no Facebook, no status de WhatsApp, eu quero saber com quem que você está conversando no WhatsApp, eu quero ver o seu celular, eu te vigio 24 horas via redes sociais. Então é meio que psicopatia isso, né? Mas essa questão do stalker também tem crescido muito, e muitos aí também hackeiam o celular do outro e tal. Como que você percebe isso? Henrique, perfeita a sua colocação, porque hoje a gente vive num ambiente digital. É tudo, a gente está ligado no celular o tempo todo. E essa questão do stalker é uma obsessão, né? Eu confesso que eu já tive casos lá no escritório de ter amigas, as minhas clientes, que eu chamo elas de amigas, as amigas às vezes relatam, Patrícia, eu postei que eu estava tomando um café com a minha amiga, não deu 10 minutos, o sujeito apareceu lá. Então hoje o Instagram, as ferramentas digitais são maravilhosas para o trabalho, para a questão social mesmo, mas elas trazem muito acesso a essas pessoas, a esses sujeitos violentos, né? Por quê? Porque ele vai acompanhar onde você está, ele sabe o que você está fazendo. Muitos dentro do relacionamento clonam o WhatsApp. Muitos dentro do relacionamento pegam a senha de Instagram para acompanhar. Muitas brigas iniciam a partir de questões voltadas às redes sociais. Aquela pessoa que você seguiu, aquela pessoa que você curtiu, quem que é isso daqui? Então, às vezes, as violências começam muito através disso. Esse ambiente da internet, ele vem crescendo muito e junto com ele, claro, que vem algumas questões que trazem pendências e trazem preocupações. E é super importante a gente falar que também na Maria da Penha tem essa previsão dessa obsessão, desse stalker e também de divulgação de conteúdos íntimos. Hoje, além da ameaça, que é, claro, também uma das formas de proteção que tem ali previstas dentro da lei, tem essa questão do compartilhamento de conteúdos íntimos, porque é muito comum a gente ver um casal se separar e às vezes a outra parte fazer ali o compartilhamento de uma foto íntima ou de um vídeo íntimo, e isso não chegou a ter uma agressão, não chegou a ter vias de fato, mas teve uma violência. A mulher foi violentada por sofrer isso, e também cabe dentro da Maria da Penha. O cara pode ser preso, o cara responde criminalmente por divulgar conteúdos íntimos, por praticar esses acompanhamentos, esse stalker, essa obsessão ali dentro da rede social. E como provar isso? É tirar um print ali da visualização dele? Como que a mulher também vai reunir prova, ou a vítima, no caso, vai reunir provas para também comprovar que ele está fazendo essa questão do stalker? Hoje em dia está muito aberta as possibilidades de prova. Antigamente, é só testemunha, ou um papel assinado. Não.
Com a modernidade também, esse fato de comprovações também são mais abertos hoje. E hoje um print, uma gravação de tela, um acompanhamento das suas redes. Lá dentro do WhatsApp você consegue ver se o seu WhatsApp está vinculado em outros aparelhos. Então isso também são formas de comprovação, mas é claro, juntou todas essas provas, fez todos esses prints, acompanhou, percebeu que está sendo realmente perseguida eletronicamente, a gente tem que correr na delegacia. Corre na delegacia, faz o boletim de ocorrência, registra todos esses prints, registra todas essas gravações para que as medidas sejam tomadas. Agora, a gente vai falar para aquela pessoa que ainda não é vítima de violência doméstica, porém já vê sinais que isso pode acontecer. Quais são aí, os primeiros sinais, os primeiros sintomas que a gente fala daquele relacionamento que vai ser abusivo? Sempre o ciúme. O ciúme excessivo. Esse ciúme excessivo, ele sempre é o primeiro passo. É ali que você percebe que vai viver um relacionamento abusivo, que isso pode se tornar uma violência doméstica. E são ciúmes, gente, quando a gente fala de excessivo, são de coisas básicas, que o ciúme é desproporcional àquele ato. Por um exemplo, vestir uma saia. Ou, por um exemplo, sair com uma amiga para tomar um café. Ou postar uma foto no Instagram, que às vezes você está numa praia, num clube. E isso se tornar um ciúme excessivo. Por quê? Vai ter situações que às vezes você mesmo vai sentir ciúme do seu parceiro e tal. O ciúme a gente sabe que é uma coisa que acaba acontecendo dentro das relações. Desde que seja saudável, mas você se coloca no lugar daquele companheiro. Se eu estivesse no lugar dele, eu teria um ciúme tão proporcional quanto? Não. Então você pode perceber que é um ciúme excessivo, e esse ciúme excessivo ele vai se tornar um tipo de violência, porque aí ele vai começar a cortar o tipo que você veste, a forma com que você se comunica, e até mulheres muito comunicativas, elas sofrem muito disso, que a mulher que chega e abraça, oi, tudo bem, como que você tá? E conversa com todo mundo, conversa com pessoas às vezes desconhecidas, chega num bar, chega num ambiente, faz amizades, e muitas das vezes ela é podada por isso, podada pelo seu jeito de ser. Ele te conheceu daquela forma, mas ele quer te transformar em outra pessoa. Esse é o primeiro passozinho de que essa situação vai se tornar um relacionamento abusivo e que tem grandes chances de ter violência doméstica futura. Agora, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para entrar em contato? Eu peço que vocês acompanhem as redes sociais do escritório Patrícia Souza Advogados. Lá todos os dias a gente posta conteúdo explicando um pouquinho, dando essas pílulas diárias dos direitos das mulheres. Vai ser muito importante para vocês se manterem bem informadas, e também, caso queira conversar diretamente comigo, tem um linkzinho que vocês vão acessar e vão ter acesso ao WhatsApp do escritório. Bom, Patrícia, nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais? Olha, primeiramente, muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, Henrique, de tanta relevância. E eu quero falar para você, mulher, se você está passando por qualquer tipo de situação, se você está com esse feeling que a gente falou aqui, se você ainda não chegou no ápice das agressões, ou se você já estiver passando por isso e se sente sozinha, saiba que você não está sozinha. Pode sempre contar comigo, eu vou estar sempre disponível para conversar com você, para te dar uma orientação, até para entender se de fato está vivenciando o tipo de assédio, de violência. O que não pode acontecer é você se excluir, é você ficar sozinha no seu canto e deixar com que as coisas aconteçam. Entre em contato comigo, com outros profissionais, com amigos, com pessoas da sua confiança, que te dê esse ambiente de confiança para que você não sofra ainda mais do que você está passando. Tá certo, então, Patrícia, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999-93-3060. Se você, telespectador, também quiser mandar sugestões de pauta por este número, fique à vontade.
vontade. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem, a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!